Queridos, que alegria estar junto com vocês para mais uma ceia do Senhor, a mesa da comunhão proposta pelos céus para nós, através do sacrifício vicário de Jesus e, portanto, motivo da nossa alegria. E eu quero muito louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer ao nosso pastor Chico Chagas, nosso pastor Gabriel e a nossa igreja. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe a nossa igreja, nossa festa que está prestes a acontecer e a toda a igreja Pão da Vida. Queridos, quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías. Capítulo de número 53. Isaías, capítulo de número 53. Versículos de número 4, 5, 6 e 7. A minha versão é NVI, irmãos. Isaías capítulo 53, do versículo 4 ao versículo 7. Tem alguma pessoa não evangélica em nosso meio, ou afastada dos caminhos do Senhor? Tem alguém? Levante assim a mão, só para que eu lhe conheça. Só se tiver. Todos somos. Que bênção. Isaías capítulo 53, a partir do verso 4. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Versículo 4 está escrito: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e por Deus também afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, não nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para um matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Quantos podem dizer amém? Olhe para essa pessoa que está do seu lado, olhe para ele, olhe para ela, solta um sorrisão bem bonito, até que essa pessoa possa ver Jesus através desse sorriso, e diga assim para ele, diga assim para ela, diga o Cordeiro. Tá fraco, irmão, diga o Cordeiro deveria ser você. Irmãos, o capítulo 53 de Isaías é o ápice da teologia da redenção no Antigo Testamento. Este capítulo ele pertence à seção do Velho Testamento que é conhecida como seção do servo sofredor. Esta seção ela é formada por 5 capítulos do livro de Isaías. Capítulo de número 42, capítulo de número 49, capítulo de número 50, capítulo de número 52
e o capítulo de número 53. Esses 5 capítulos formam a seção chamada Seção do Servo Sofredor, em que o profeta Isaías, ele descreve aquele que viria como servo do Senhor, o Messias Redentor. Aqui há um problema na cultura judaica, porque hermeneuticamente o profeta Isaías, ele escreve no século 8 antes de Cristo, mas fala como se estivesse aos pés da cruz. Era como se o profeta estivesse vendo o evento acontecendo diante dos seus olhos. E o hebraico aqui, ele usa alguns verbos curiosos que estão no pretérito profético. Este uso de verbetes usados pelo profeta falam de algo que ele está falando como se já tivesse acontecido. É algo convicto. Então todas as vezes que aparece algum verbo dentro dessa colocação profética do pretérito, é como se ele estivesse dizendo, não é que vai acontecer, já aconteceu. É como se ele estivesse dizendo, ele ainda não veio, mas a redenção já está decretada. Então é como se Isaías lá no século 8 a.C. já estivesse olhando para a queda de Adão e tivesse dito para todos aqueles que ouviriam as suas palavras proféticas, não se preocupe, ele não está entre nós, mas aquilo que foi perdido no Éden já está recuperado no Calvário. Aleluia. E no contexto histórico de Israel, nós temos um problema aqui. Por quê? Porque esse Messias que Israel esperava, que os judeus, os hebreus falavam tanto, era alguém que se sentaria no trono, alguém que reinaria com uma coroa posta por algum antecedente. Mas aí, em vez de coroa, foi lhe dado uma cruz. Em vez de cetro, lhe deram chicotadas. Ou seja, para os hebreus, para os judeus, israelitas, até hoje isso é uma dúvida, uma confusão em sua cabeça. Que governo é esse que não seria estabelecido com um trono, mas que foi estabelecido com a cruz? Que governo é esse que em vez de ser estabelecido com um braço, foi estabelecido com sangue? Mas para nós que entendemos o sacrifício, nós entendemos que ele nunca esteve ausente de seu trono. Ele continua governando desde que decidiu criar a terra. Ele continua sendo quem é. Quem ele é? Rei dos reis e Senhor dos senhores. A prova é no dia da chamada de Isaías. No dia de sua chamada, Isaías diz que vê o Senhor. Eu vou de novo. Isaías não diz que viu um rei. Isaías diz, eu vejo o Senhor. E essa preposição portuguesa, caracterizada como uma forma de ligar palavras, na verdade do hebraico indica alguém que é único e que igual a ele não existe outro. O verbo aparece aqui descrevendo quem ele é. Quando a preposição está imposta, eu vejo o Senhor, ele está dizendo, igual a ele não tem outro, maior que ele não tem outro, sendo como ele não tem outro. Ele é o Senhor. Mas os israelitas não entendiam, porque todo israelita achava que para ser rei tem que se sentar no trono, ter uma coroa que alguém coloque na sua cabeça. Ele é tão poderoso que ninguém tem acesso ao seu trono. Ora, o mais íntimo dos homens da Bíblia, chamado Moisés, pediu para ver o rosto dele. Ele disse, não dá, porque se você ver, você morre. Imagine alguém colocar uma coroa na sua cabeça. Ninguém pode, porque ninguém é digno. Ele está acima de todas as coisas. Nem o sol
Israel brilha como a luz da sua glória. Ele é Deus hoje, Ele é Deus ontem, Ele é Deus amanhã, Ele é Senhor de todas. Aleluia. O que os israelitas não entendiam é que ele não precisava de coroa, ele não precisava de um cetro. Por que não? Porque ele é. Mas nós precisávamos do sacrifício. Eu vou dizer de novo para você entender por que você está aqui essa manhã. Ele não precisa de nada. Ele não tem dependência, eu estou todo arrepiado. Ele não é dependente de alguma coisa. Ele é completo, totalitário. Ele com você dando glória, ele continua sendo quem é. Se você calado, ele é quem é. Ele não é alterado pela circunstância, pela adoração ou pela falta dela. Ele está agora com anjos voando diante dele e dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Era você que precisava do sacrifício. Era esse ex-drogado que precisava do sacrifício. Era você que estava com a vida destruída, aprovada e jogada, aprofundada na depressão, que precisava do sacrifício. O que ele fez não foi assumir governo nenhum, porque ele já era rei. O que ele fez foi pagar aquilo que você não pagaria. Que fiador é esse? Que cobre a minha dívida e não me cobra nada. Se você pega algo emprestado de alguém, você tem que pagar com juros. Ele não precisa que você pague, porque ele é completo de tudo. É isso que o judeu não entende. Ele não fez isso por necessidade, ele fez isso por amor. João escreveu um texto, uma palavra liberada por João Batista no capítulo 1 do seu livro, versículo 29. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o que ele estava fazendo não era descer para receber, ele estava descendo para entregar, para arrancar o que? Aquilo que o pecado olhou para você e disse: acabou. O Jesus olhou na cruz e disse: estou começando a escrever de novo. Aquilo que o diabo tem olhado para você e tem dito: é o fim. O Senhor te trouxe nessa manhã de ceia na Pão da Vida para dizer: ainda não é o fim, porque aquele que escreve com caneta que ninguém pode apagar iniciou uma nova história no Calvário. A morte não pode vencê-lo, a cruz não pode detê-lo. Pelo contrário, a cruz, o sangue, a carne foi o passaporte da vida eterna. Só quem acredita na vida que ele garantiu, levanta essa mão e solta pelo menos uns 3 glórias para ele. A ceia eu gostaria muito que você gravasse isso no seu coração, mas principalmente refletisse nessa frase: a ceia é a atualização visível dessa profecia. Através da ceia, missionária Cris, a gente está vendo a profecia se cumprir. O cordeiro foi entregue, o cordeiro sofreu calado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E o Salmo 24 se cumpriu. Qual é? Levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças. Levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças, porque está vindo aí o Rei da Glória. Ô glória! Os pentecostais já acordaram, já chegaram nessa manhã. Deixa eu ver onde estão os vivos, porque vocês já me conhecem. Eu não sei pregar para morto, eu tenho pavor de pregar para gente morta. Se tem alguém vivo aqui comigo, levante essa mão, porque eu tenho algo para lhe dizer. Ele não só está sentado lá no trono, como ele está com os pés dele aqui dentro dessa igreja e está dizendo: eu estou vivo e sou digno de toda adoração. Cadê os vivos? Cadê os vivos? Cadê os vivos? Abre essa boca só. Oh glória, oh glória. O profeta abre o capítulo dizendo algo curioso. Ruth não é do feitio dos profetas.
Sabe, Isaac, não é do feitio dos profetas iniciarem com um texto sagrado com uma pergunta. Mas redobre a sua atenção para o versículo 1. Se você está com a Bíblia aberta e se os meninos da comunicação puderem me ajudar, joga o versículo 1 aqui na tela, por favor. Olha como ele vai abrir o capítulo. Não é normal. Isso aqui acontecer não é normal. Por quê? Porque nenhum profeta começa um capítulo fazendo uma pergunta. Mas ele abre perguntando: quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou? A quem se manifestou? O braço do Senhor. Sabe por que isso é curioso? Porque o profeta está abrindo o texto com uma pergunta retórica e usando um termo hebraico chamado zeroa. Esse verbo hebraico faz uma indicação. Qual é a indicação? A indicação de que o braço do Senhor está manifestado. O que ele está dizendo é: Ele abrirá os seus braços. Sabe o que é curioso aqui? Por quê? Porque antes dele dizer que o braço dele será aberto, a primeira coisa que ele pergunta é: quem dará ouvidos à nossa pregação? A pergunta, Rubinho, é: que pregação? Qual é essa pregação proposta por Isaías? A mensagem proposta por Isaías que as pessoas não darão ouvidos é essa: Jesus morreu, mas ressuscitou e logo voltará. Sabe o que é curioso? Ele está dizendo: não estão dando crédito à mensagem do arrebatamento. Sejamos sinceros, revelações e profecias miraculosas são mais atrativas do que a mensagem da cruz. Eis uma geração que gosta de falar, de ouvir de milagres e porta aberta, e se esqueceu que sem Jesus não existe porta que se abra. Sem Jesus não existe paz para a sua alma. Sem Jesus não existe milagres. Tudo é por causa deles. Por que isso não existiria? Porque se tirar Jesus da história da humanidade, estaríamos condenados e reinaria as trevas. Mas por causa dele, aonde abundou a tristeza, o fracasso, superabundará a graça, a felicidade. A canto e a céu. Todo o efeito aqui é de Jesus. Então a ceia, ela nos lembra que o poder de Deus se manifesta não em um trono, mas em uma cruz. E por que isso é necessário? Para que nós venhamos nos lembrar que a mensagem do Evangelho não é você vai vencer. A mensagem do Evangelho é: você já venceu por causa de Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é problema pregar sobre portas. Não é problema ministrarmos sobre vida financeira. O problema é esquecer da cruz. Olha para mim, porque eu vou dizer algo sério. Pare de se preocupar com aqueles que não reconhecem que essa é a mensagem. O nosso dever não é fazer com que eles acreditem. O nosso dever é pregar a palavra. Olha para cá, porque eu vou dizer algo sério para você. Jeremias quis parar porque não deram ouvidos a ele. E Deus o lembrou: não é para que as pessoas lhe escutem, é sobre o que eu te chamei para fazer. O seu dever não é aparecer. O seu dever é fazer com que eles lembrem: o rei está voltando. Não permita que eles esqueçam que são amados. O que ele estava dizendo é: a cruz foi por vocês. A cruz foi pela senhora. A cruz foi por você, rapaz. Sabe o que é que o céu está dizendo para nós? Ainda que eles não acreditem, lembre a eles: você é amado. Alguém te ama.
Ele não pode ser visto ainda, ele não pode ser tocado ainda, você ainda não pode sentir o cheiro do perfume da sua glória, mas ele está do seu lado aí dizendo: nada que o diabo diga no seu ouvido apagará a história que eu escrevi na cruz do Calvário. Te amo, te quero levar você para a glória, quero você morando comigo. Eu tenho algo de Deus para alguém essa manhã. O Senhor está dizendo: eu sei que está difícil, mas aguenta. Eu sei que está complicado, mas suporta. Logo, logo você deixa de viver essas crises existenciais para viver na eternidade. Mãe. Versículo 2. Ele usa uma expressão do hebraico que eu gosto demais. Renovo no hebraico é ionek. Por que você gosta tanto dessa palavra, irmão Pedro? Porque não é um renovo que depende de mim, Luísa. É um renovo que é proposto por Ele. E isto aqui não é falar língua estranha. Eu gosto, tá? Mas isto não tem nada a ver com fazer aviãozinho. O renovo proposto por Isaías é renovação de vida. Esses dias no programa do pastor Gabriel eu contei um pouco da minha fase de depressivo, de como eu pensava que a vida não tinha mais jeito, mas a cruz me encontrou. Eu entendi que a graça da vida não está nas conquistas que eu carrego, mas está na cruz e a vida eterna que foi me dada. Eu não tinha condição de comprar, mas Ele pagou e disse: toma que é tua. É uma mudança de vida. A felicidade hoje não depende de substância alcoólica. A felicidade que eu carrego não é dependente de bens materiais. Com um carro eu sou feliz, a pé eu sou feliz, com casa eu sou feliz, sem casa eu sou feliz, na rua eu sou feliz, nos muros eu sou feliz, porque mudança de vida é dependente dEle. Já não se precisa mais, Sueldo, de uma conta bancária com valores financeiros lá dentro para saber o que é ser feliz de verdade. Me parece coisa de doido, porque alguém vai dizer: como é que pode ser feliz sem dinheiro? É porque você não conheceu o Deus da cruz. O Deus da cruz, Ele está dizendo: eu sou o dono do ouro e da prata. Se não tiver, eu mando na porta. Mas, oh glória, você não precisa de dinheiro para determinar nível de felicidade. Você tem Deus, e quem tem Deus, Deus cuida. Aonde estão aqueles que são cuidados por Ele? Você não é órfão, você tem pai. Deixa eu ver quem é filho aqui. Abre as... Ai, eu sei que você que é meio racional, você não entende esse papo. Isso é coisa de quem é doido, pentecostal mesmo. Como se pode dar glória na prova? Como se pode louvar a Deus com porta fechada? Fiquei desempregado, aí vem pro culto com a Bíblia debaixo do braço, e alguém na rua está dizendo: lá vai o doido, lá vai a doida. A família toda acabada, e a Bíblia debaixo de braço dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu não dependo de crise nacional, eu dependo dEle, eu dependo dEle. Ai, Jesus, não era nem para estar dizendo isso, porque não está lendo no esboço. O meu melhor amigo, Luciano Fernandes, estava comigo lá na Wilson Rosado quando a médica olhou para mim e disse: meu filho, não tem mais jeito, o seu pulmão não reage. Fiquei quase 10 dias sem pulmão, respirando por aparelho. E na hora, mais. Luciano olhou para mim e disse: está com medo de morrer? Eu disse: estou não. Ele: porque eu sei para onde eu vou. E o que foi? Só estou com saudade. Isso era digitando no celular, porque eu não podia falar para não forçar ainda mais o pulmão, Ítalo. E eu dizendo a ele: eu só estou com saudade. E de repente um quarto de hospital que a morte quis reinar virou culto, porque ele perguntou: está com saudade de quê? Eu estou com saudade da voz dele, eu estou com saudade do cheiro dele. O que alimenta a minha alma, me perdoe, depois de 26 anos, não é o que ele pode fazer, porque eu sei, tudo eu posso naquele que me fortalece. O que me sustenta é a voz dele dizendo: bom dia, meu filho, boa tarde, meu filho. Eu amo Jesus. Só quem ama Ele dá para dar um glória para Ele. Quem é? Olhe para
alguém do seu lado e diga: para de ficar preso ao que é material. Diga, para de ficar preso ao que é material. Porque se o material acabar, você fica depressivo. Se o material acabar, você desvia. Fica... Olha para ele e diga para ele: se eu fosse você, eu ficava agarrado com a presença dele. Porque quem é agarrado à presença dele, Satanás não entristece, fofoca não paralisa. Meu Deus! Por causa dele, quem dera, Netinha, todos aqui essa manhã tivessem um encontro verdadeiro com ele. Cris, quem dera, nossos dias seriam mais fáceis, porque a gente aprenderia que porta fechada é sinônimo de milagre e não sinônimo de queda, de derrota. O seu problema é que você olha para a situação achando que Deus depende dela e esquece. Foi Ele quem propôs essa prova para te mostrar que Ele é Deus. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Sabe, Lívia, Hanson, é um problema você achar que seria o queridinho da igreja, irmão. Irmãs, me perdoem se não lhe colocaram naquele grupinho que você queria estar. Não é rejeição, é livramento. Carabai, a Súria, estou sentindo a graça aqui, irmão. Samara não fazer parte do grupo não é problema, é privilégio. Porque Cristo só fica fora do grupinho quem é diferente. Eu vou rasgar porque eu estou sentindo autoridade para dizer isso. Não te chamaram porque você é esquisita mesmo. Não te chamaram porque você é estranho mesmo. Você já viu gente no meio da rua falando em língua estranha ser normal? Não é. Normais falam da vida alheia. Normais falam pelas costas. Só quem é diferente diz na cara. Deixa eu dizer algo sério que vai doer na senhora, tá? Deus não lhe quer ser normal. Eu sei que não era para dizer isso, porque a gente está cheio de mimimi nos crentes dos dias atuais. Você não faz parte do grupinho e isso é um privilégio para você. Olha para cá, não é culpa deles, é Deus. Porque Deus sabe que se você se misturar, você se perde. Ai, meu Pai. Saiu o roteiro aqui, tá? Eu tô indo do jeito que ele tá mandando. Para de murmurar por pessoas que te excluem. Manda um zap aí pra ela e diz: obrigado. Você fez com que eu me aproximasse da cruz e me distanciasse do inferno. Meu Deus do céu, Jesus. Ele era desprezado. Eu vou de novo para você entender. Ele era desprezado. E o desprezo é característica de quem Deus escolheu. Deus não escolhe ninguém nessa para estar cheio de abraço. Sabe, Rubinho, Deus não faz isso, porque você carrega um chamado dele. E quem carrega um chamado tem que ser confrontado. Porque a palavra que você carrega na boca é: se converta, se arrependa, volte para a cruz. Ele está voltando e ele não vem buscar. Ai, eu vou rasgar. Aproveita quem é sujo, continua se lameando. Aproveita quem é sujo, continua se esbagaçando na lama do pecado. Mas para quem é limpo, eu tenho uma palavra de Deus para você: santifica-te, porque ele vem. Santifica. Vai a sei. Nuramanda Kamaya Súria.
Você pode fechar seus olhos aí? Pode. Feche. Isso. Começa a abrir a boca. Vamos levantar um hino aqui de glória e aleluia. Vamos. Abre essa boca. Solta esse glória, meu filho. Solta esse aleluia, minha filha. E aonde houver alguém de boca aberta, começa a beber dessa água. Tem água descendo da fonte do céu agora. Quem está de boca aberta, seja cheio agora. Se é batizado, fala em língua estranha. Ele está te enchendo. Abre a boca. Abre a boca. Vou terminar no horário, prometo. Versículo 4 aparece um verbo chamado nassa. Esse verbo indica que ele carrega um fardo. Só que esse termo nassa, a tradução dele significa literalmente um fardo que não lhe pertence. Então espere, irmão. Versículo 3 para você entender. Versículo 4, desculpa, está escrito assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Espera aí. Que disposição é essa? Ei, Cristo. E aí vem Jesus no Novo Testamento e anuncia antes da cruz: lançai sobre mim. Deixe comigo. Bota aqui que eu carrego. Sabe por que você ainda está sofrendo tanto? Você esqueceu de tirar de você. Sabe por que ele está dizendo? Pode deixar que se a cruz você não podia, essa prova você não pode, carrega que quem está do seu lado leva. Você não entendeu? Se você com os olhos espirituais, você vai entender porque que eu sempre peço para os crentes fechar os olhos carnais. É porque quando você está com esses olhos abertos, se o menino subir para o púlpito, você se perde. Se essa irmã se levantar para beber água, você se perde. E eu quero que você se concentre no céu dizendo: deixa para trás. Tudo aquilo que te impede de vir suave para a minha presença, coloca no meu braço que eu carrego. E por que você pede para olhar para fechar os olhos, meu Pedro? Se você colocar a mão de lado, ele vai segurar e vai dizer: eu estou aqui. Eu estou aqui. Não vou embora, eu estou aqui. Ele está segurando a sua mão essa manhã dizendo: está na hora dessa tristeza deixar de ser seu Senhor. Está na hora desse medo deixar de governar a sua vida e deixa Jesus ser Senhor dela. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O texto original mostra uma penalidade. Irmãos, já preguei isso aqui, mas Enéas, tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer. Eu me apaixonei pelo judaísmo por causa do batismo de Jesus nas águas. Eu já preguei sobre isso, o Kever. Por que você se apaixonou pelo judaísmo por causa do batismo de Jesus? Porque no batismo, João pregando disse: foi João, não fui eu. Eu vos batizo com água para arrependimento de... Jesus chegou e disse assim: eu vou me batizar. Porque só Jesus era proprietário do novo nascimento. Para nascer de novo tem que passar por ele. Só que o mundo estava condenado, por isso que João batizava para arrependimento. Só que quando Jesus colocou o pé no Jordão, João virou coveiro. E os pecados do mundo todo que estavam sobre ele iriam entrar no útero da vida eterna. E quem é mãe sabe, tem um sinal claro para quando o filho vai nascer: a bolsa enche. E quando a bolsa estoura, qual é o primeiro elemento que sai da bolsa?
água. Jesus desce para a cova, mas sobe do útero. A bolsa da morte eterna estourou e o nascimento aconteceu. Jesus não tinha pecado, mas carregava o pecado que era meu. Então ele desceu e disse: Pedro Cordeiro, no batismo você desce para morrer, mas de lá você sobe para viver eternamente. O que Jesus estava dizendo era exatamente isso. O pecado era seu, mas como eu preparei rua de ouro e cristal, como eu preparei mansão lá nos céus, e eu lhes garanti, eu vou preparar lugar, eu tinha que deixar você ser morto na cova para nascer no útero. Aprenda, aquele passado que você carregava foi enterrado no Jordão. Aquele passado que te possuía foi enterrado no Jordão, mas no Jordão você nasceu de novo, está aqui, e ele está dizendo: eu carreguei por você. Eu concluo no versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Eu classifiquei esse versículo como o silêncio do Redentor. Jesus ficou em silêncio, sem dizer nada. E quando eu leio os versículos, eu pergunto por quê? Porque tem silêncios que são mais altos do que qualquer grito em um microfone. Jesus permanece em silêncio, porque o cordeiro calado silenciou o grito da condenação. Sabe o que é que Jesus estava dizendo para nós? Enquanto eu fiquei calado na cruz, você está aqui podendo dar glória pela eternidade. Levante as suas duas mãos lá nos céus. Isso. Por favor, feche seus olhos, por gentileza. Essas mãos levantadas é em forma de adoração a Ele. Porque enquanto você começa a dar glória aí agora, Satanás está entendendo que perdeu a batalha, e que nessa manhã está reunida uma família que, se a trombeta tocar agora, por causa da cruz, por causa do sangue, por causa da carne, nós vamos subir. Nós vamos subir. Só quem tem certeza da salvação, solta esse glória, solta esse glória, solta esse glória, solta. Fica de pé, fica de pé. Segura a mão dessa pessoa que está do seu lado, enquanto a PDV Music vem para cá. Eu quero que você adore com toda a sua força. E lembre-se, a ceia não é só um ritual cristão. A ceia é trazer à memória o porquê que estamos aqui. Eu gostaria que, enquanto os meninos cantam, vocês cantassem junto com eles, em forma de dizendo a Deus: obrigado. Obrigado, obrigado. O poder dessa palavra é a única coisa que faz com que o coração de Deus seja tocado. Gratidão, obrigado. Obrigado, porque se não fosse o teu sacrifício, eu não estaria aqui. Obrigado, porque se não fosse o seu sacrifício, não teria esperança para mim. Mas por causa do seu sacrifício, eu encontrei o amor de verdade. Eu encontrei felicidade plena. Você pode fechar seus olhos, por gentileza? Começa a soltar um glória aí na garganta, vai. Isso. Irmão Pedro, por que eu estou segurando a mão da pessoa do meu lado? Ela vai entender que é a mão de Cristo segurando a mão dela, dizendo: eu estou do seu lado. Para o que der e vier, eu estou aqui. Esse nome é poderoso, sim. Jesus, Jesus. Aquele que morreu como um cordeiro, cante isso, mas ressuscitou como um leão. Jesus,
está aqui essa manhã. Ele está aqui do seu lado dizendo: eu te amo, eu te amo. Como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vivo está para sempre. Jesus, Aumenta o volume dessa voz, pelo amor de Deus. ó morte, onde está a sua vitória? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ó morte, onde está a sua vitória? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A cruz não parou ele, os chicotes não pararam ele, a coroa de espinhos não parou ele. Ele ressuscitou, ressuscitou. Cordeiro que venceu. Santo, cante santo, santo. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, santo. Aleluia. Declare que Ele é santo, que Ele está vivo, que a morte não foi capaz de detê-lo. Aleluia. Glória a Deus. Deixe o Senhor ouvir a sua adoração nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela cruz. Obrigado por sua presença. Obrigado por sua misericórdia. Eis aí o teu povo. Eis aí o teu povo. Eis a tua noiva amada, adornada e pronta para subir. Oh, glória! Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Grite isso, grite isso. Santo, santo, santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Santo, santo. Declare que Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Só quem é grato pela salvação dá um brado de vitória, porque Jesus é digno de toda adoração. Aplauda o Senhor com toda a sua força. Oh, glória! Tome seu assento, meu irmão. Gostaria de convidar os irmãos que estarão nos ajudando, servindo a ceia do Senhor. Queridos, a nossa igreja ela tem uma prática, tá? Todos têm liberdade de participar da ceia, mas se você tem direito, tem desejo de descer as águas do batismo, nossa igreja também
faz as tardes de domingo umas tardes de aprendizado. Está tendo o nosso discipulado na liderança do nosso querido pastor Isaac Ramalho. Ele está liderando a partir das 15 horas e 30 minutos, mais conhecido como 3:30 da tarde, tá bom? Então você vai vir para cá, aprender da palavra de Deus, e logo logo nossa igreja estará anunciando quando será a data do batismo, tá bom? Então os nossos irmãos vão estar passando aí com o suco de uva, que simboliza o vinho, e o pão, e os irmãos sintam-se à vontade para participar juntamente conosco da ceia. Lembre-se que esse momento é um momento propiciado por Jesus de Nazaré, tá certo? Então os irmãos podem já ir. Gostaria que vamos orar, irmãos. Estenda suas mãos em direção ao pão e ao vinho. Senhor, meu Deus e Pai, eu te apresento, Senhor Deus, os nossos irmãos, Senhor, que estarão participando da ceia nesse momento. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. Pode ir, irmãos. Leva-me além, a todas as alturas.
1 Coríntios capítulo 11, verso de número 23, escrito está: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o símbolo da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem esse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Fora eu, está faltando mais alguém? Vigia na terra, vaso. Se encosta aqui. Todos tomaram posse do pão e do sangue e da ceia e do vinho, irmãos. Podeis cear. Glória a Deus. Aleluia. Eraia Kamaia Súria. Obrigado pelo sangue, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela coroa de espinhos, ó Deus. Obrigado por sua graça, por sua misericórdia. Obrigado, Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos. Não por bens, ó Deus, não por materialidade. Nós te agradecemos pelo sacrifício, Pai. Obrigado por ter morrido por nós. Senhor, obrigado pelo teu sangue que escorreu no madeiro, Jesus. Obrigado pela tua carne que foi, Senhor, esmagada, Senhor. Obrigado, Jesus, pela coroa que o Senhor impôs e permitiu que fosse posta em sua cabeça. Eu sei que cada uma das feridas era para mim, Senhor. Mas obrigado, Jesus. Obrigado porque, como bônus, Senhor, do seu sacrifício, o Senhor nos garantiu vida eterna, Senhor. Pai, nós iremos, ó Deus, atravessar os céus, não, Jesus, como forças principais, ó Deus, mas como dependentes da cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pela cruz. E só quem é grato a Jesus de Nazaré, diga amém. Queria convidar o pastor Anderson. Vem cá, meu pastor. Ele vai orar encerrando e também impetrando a bênção apostólica. Amados, eu quero lembrar os irmãos, hoje à tarde, 16h30, nós temos culto aqui na nossa igreja, às 19 horas também, 2 cultos de ceia, tá bom? Que Deus abençoe todo o povo de Deus, a igreja do Senhor, em nome de Jesus.